Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Ah, que saudade de sua aula, professor. Roberta está também. Eu também sinto muita falta, você pode ter certeza disso. Eu também. Já fui aluna, sei como é que é. Já tem quanto tempo, Dani, que a gente se encontrou no Rio para Dois, aula? 2 anos 2 já, anos? professor. Dois 2 anos, anos. né? Oh, Confesso que foi uma dos módulos mais assim apaixonantes que eu tive na perícia criminal. Eu obrigado. muito A pela, papiloscopia é realmente apaixonante. com certeza. Professor, já deu 7h30, vamos começar? Ok, vamos, eu sou à disposição. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Professor, mestre, Brasílio, é uma honra muito grande estar aqui com o senhor fazendo essa live. Primeiro, por já ter sido sua aluna, e eu conheci e me apaixonei pela papiloscopia por causa do senhor, né? Eu e acho que todo mundo gosta, né, todas as pessoas que foram seus alunos se apaixonaram também, porque tivemos um excelente professor que nos mostrou, apesar da área não ser a minha área de perícia não ser essa, mas fez com que eu me apaixonasse muito, né, pela matéria. E muito obrigada, é uma honra estar com o senhor nessa live. Feito o convite, tá? E uma boa noite para o senhor. Seja bem-vindo. Ô, Dani, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite aí que você me fez Uhum. para falar sobre um assunto tão apaixonante. Pode ter certeza, para mim é um prazer estar aqui divulgando um pouquinho sobre esta ciência maravilhosa, né? Ah, Infelizmente, um tanto quanto desconhecida. com certeza. Muitas pessoas não conhecem, né? Mas Sim, pode ter certeza que depois que conhecem, se apaixonam, né? se apaixona. Eu tenho muita sorte de ser um professor dessa área, porque a matéria me ajuda muito, né? Porque falar sobre papiloscopia, aprender sobre papiloscopia, realmente algo apaixonante. Quando a gente começa a desvendar um pouco dessa ciência, a gente sempre se interessa em saber cada vez mais sobre isso. Com certeza. Quero É, agradecer os meus alunos, meus amigos, meus seguidores aí. Oh, tem alguém me chamando aqui agora, você acredita? pois é, por isso que o áudio diminuiu. Tem dessas coisas, né? Mas, Boa noite a todos que estão entrando aí. Obrigada pela presença. seu som está um pouquinho baixo. Tá baixo? Eu acho. Será que não é do seu, não? Não, né? Tá dando para escutar? Abaixou um pouquinho quando me ligaram aqui. Mas tá dando para escutar direitinho, não? Sim, vou ter que fazer um. Qualquer coisa eu coloco o fone de ouvido. Tá ok, então. Professor, eu lembro que logo que no primeiro dia de aula que eu tive com o senhor na perícia criminal, eu desconhecia bastante da papiloscopia e eu lembro que uma das primeiras frases que o senhor mencionou logo que começou a sua aula foi que de um princípio que é muito conhecido mundialmente, que é o princípio de Locard, que todo contato deixa uma marca. Eu nunca vou esquecer dessa frase. É um mantra, né, para quem é perito, né, independente da área. E eu queria dizer para o senhor que foi uma honra muito grande ter aprendido muito sobre papiloscopia com o senhor. E eu queria que o senhor falasse, logo de princípio, o que é papiloscopia, que ciência é essa tão apaixonante, né? Para quem não sabe, a papiloscopia, na verdade, ela não era, o nome não era papiloscopia, era antropometria, né? Que era utilizado, era um método utilizado antes da papiloscopia. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho de cada uma, como começou, quando começou, onde foi o primeiro país que instituiu esse tipo de análise e chegou no Brasil. Aí, Perfeito, perfeito, Dani. Olha só, a busca do homem pela identidade sempre existiu. Se
lermos livros, a gente vai perceber que essa é uma busca que vem lá dos primórdios do homem. Quando o homem se agrupava em tribos lá na pré-história, mesmo que ele não soubesse disso, ele já estava caminhando na direção de uma busca de identidade. Porque se juntar em tribos não deixa de ser uma forma de identificação. Não de uma identificação categórica, não, mas como grupo, como tribo, já sim era uma maneira de se identificar. O homem não sabia disso. Com o crescimento populacional, essa busca se tornou cada vez mais constante. E milhares e milhares e milhares de anos se passando, então o homem percebe que ele precisa encontrar um meio de dizer dentro do grupo quem era quem. Num primeiro momento, para excluir os nocivos. Ele queria avisar ao grupo, uma maneira efetiva de avisar ao grupo quem era o nocivo. Então, o primeiro arremedo de busca da identidade se veio para a exclusão, se veio para excluir. Somente com o conhecimento científico é que isso foi possível, de uma maneira categórica. Mas a ciência, a paproscopia como ciência, ela é relativamente nova. Ela surge ali por volta de 1890, 1892. Mas não que o homem antes não tivesse se debruçado sobre isso. De maneira nenhuma. Se buscarmos na literatura sobre o assunto, nós vamos ver em vários países estudiosos sobre o assunto, médicos, biólogos, curiosos, e que escreveram livros muito importantes para até que a paproscopia seja definida como uma ciência. Então, é um estudo secular, vamos dizer assim. Mesmo antes de Cristo, já se usava as impressões digitais por algum motivo. Por exemplo, nos casos de divórcio na China, os acordos eram firmados colocando as impressões digitais das partes. Aquilo para garantir que eram aquelas mesmas pessoas que estavam assinando. Talvez os chineses não tivessem noção do conceito da identidade da impressão digital, mas eles com certeza sabiam que elas serviriam para algum propósito. Então, em escavações arqueológicas também se descobriram cerâmicas que datam antes de Cristo, que tinham dizeres que faziam menção à impressão digital. Então, não é um estudo recente, ele é antigo. Só que, cientificamente, ele começa, na verdade, com um chefe de polícia francês, Alphonse Bertillon, que define, a partir do seu conhecimento da área policial, porque ele entra na polícia tirando fotografias. Então, a partir deste conhecimento, ele começa a perceber que, enquanto ele tirava fotos, pessoas que entravam ali, ele tinha a impressão que elas já haviam estado ali. Então, pela primeira vez, ele usa critérios científicos para estabelecer um sistema que se pretendia ser o sistema definitivo de identificação humana, chamado antropometria. E ali, ele une alguns fatores, tá? Como as marcas particulares, como idade, peso, altura, cor da pele, cor dos olhos, e também medições de algumas partes do corpo, isso tudo reunido em uma ficha, onde, segundo ele, este método seria definitivo para identificar alguém. Tá? E esse método dele se espalhou pelo mundo todo, inclusive o Brasil, que usou, durante um tempo muito curto, a antropometria. Mas utilizou sim. Tá? Então, ele criou máquinas, e essas máquinas eram vendidas para as polícias do mundo inteiro, mas o método dele tinha algumas falhas. Por exemplo, ele dizia que a antropometria, que o ser humano, o esqueleto humano é quase fixo. Quase já é um problema, né? Quase fixo entre os 21 e 60 anos. Ora, e quem cometesse crimes antes de 21 e com mais de 60 estariam fora do seu método? E as mulheres? Que na época que o método foi criado, não existiam policiais femininos, as mulheres usavam aquelas indumentárias muito pesadas e não era possível pedi-las que se desnudassem para que as medidas fossem tiradas. Então, existiam... E outra coisa, o grupamento humano crescendo cada vez mais,
a possibilidade de duas ou mais pessoas terem exatamente a mesma medida e, inclusive, a aparência física. Então, isso tudo foi trazendo questionamentos a esse método, tá? E ele, em um determinado momento, percebeu-se, não, ele não era um método definitivo de identificar, e sim um método auxiliar à identificação. Isso. Então, a antropometria teve o mérito de ser o primeiro método científico de busca de identificação e abrindo caminho para outros métodos, como o otométrico, como desculpa, o otométrico, que é das orelhas, como do crânio, né, como o odontológico e como o babuloscópico. Entendi. Inclusive, o que o senhor acabou de falar tem a ver também com o caso que a gente vai mencionar um pouquinho mais para frente na live, que é do West Brothers, né? Que foi um Sim, caso famoso nos Estados Unidos, e que sim, foi justamente em cima dessa questão, sim. eles começaram a mudar o método de identificação a partir desse caso, que houve uma Esse, grande repercussão na época, né? Que a gente vai esse falar. caso é bastante interessante, porque ele realmente se tornou o divisor. Tá? Por quê? A antropometria já era criticada, mas não de uma maneira veemente. Quando surgiu o caso do Will e William, ele realmente se tornou um divisor. Por quê? Porque em 1903, se não me engano a data, em um presídio no Kansas, nos Estados Unidos, um cidadão preso, levado ao presídio, Will. E lá, o método utilizado era o antropométrico. Tá? Então, eles tiraram as medidas do Will, fotografaram e afirmaram que ele era uma outra pessoa, William, que já tinha estado naquele presídio há algum tempo antes. E ele dizia que não era ele, que ele nunca tinha estado ali. Então, criou-se, as medidas deles, dos dois, eram muito próximas. A aparência física deles era muito próxima. Então, realmente se formou essa dúvida. Então, por sorte, o diretor daquele presídio, sendo um curioso, um estudioso, ele havia ouvido falar que na Argentina tinha um chefe de polícia que estudava as linhas que existiam na ponta dos dedos e afirmava que ali existia um método seguro de identificar. E ele, na época que ele tomou ciência desse estudo, resolveu coletar as impressões digitais dos presos que estavam naquele presídio. Entre eles estava o William, e teve as suas impressões digitais coletadas. Então, no futuro, quando o questionamento surgiu, ele pediu que retirasse as impressões digitais do Will, comparou com as que existiam na ficha do William, e ali, utilizando uma lupa, num processo rudimentar, sem grandes conhecimentos, eles perceberam pequenas diferenças naquelas linhas. E o diretor daquele presídio, ele viu então que ali realmente existia um método seguro de determinar a identidade de alguém. Um ano depois, em 1904, naquele presídio apenas, foi determinado pelo diretor que todos os presos que ali entrassem teriam que ser coletadas as impressões digitais desses presos, nascendo aí o sistema de identificação criminal por papiloscopia nos Estados Unidos, em 1904. É isso aí. E, professor, em cima do que o senhor acabou de mencionar, tem uma questão que é uma dúvida, que até quando eu fui para a CSI Academy, o ano passado, foi pautada essa dúvida, porque, como o senhor falou, que veio da Argentina, né? Essa descoberta, mas muito se confunde com um sargento da Scotland Yard, Sim. que é o Ferrier, né? Sim. Dizem que ele que conversou com esse chefe do presídio lá de Kansas, e que foi ele que teve essa ideia de fazer a coleta da impressão digital para poder fazer identificação. Queria que eu falasse um pouquinho, porque a gente confunde. Não, foi na Argentina, não, foi na Inglaterra. Então, existe essa dúvida. Foi suscitado isso lá na CSI Academy. Claro. Normal esse tipo de questionamento, e a gente sabe que tem outros a esse respeito, né? De outras matérias, de outras ciências, principalmente vindas dos Estados Unidos. Olha só,
Juan Vucetich era um chefe de polícia numa cidade da Argentina, do interior da Argentina. Tá? Ele era iugoslavo de nascimento e argentino por naturalização. E ele era um estudioso dessas linhas que existiam na palma das mãos, na planta dos pés e na ponta dos dedos do ser humano. Tá? Então, ele leu vários estudos que haviam sido feitos antes dele e era realmente um estudioso. Como ele ia frequentemente à Europa, lá ele teve acesso a um banco feito por um plantador, um gerente de uma plantação de cana indiano, que coletava a palma da mão dos servidores daquela plantação de cana. E ele teve acesso a este, vamos chamar de arquivo, que este gerente criou. E eu trouxe esse material para a Argentina. E foi esse material a base do estudo dele. Não que ele tenha sido o único. Outros estudaram o método pelas impressões digitais, estabeleceram seus métodos, mas no mundo inteiro, o método do Juan Vucetich foi o que prosperou. E é utilizado na maioria dos países. Entendi, entendi. Tem uma outra dúvida, professor, que eu escutei também, isso daí foi também até pautado também lá na CSI Academy, e brilhantemente foi explicado também pelo seu colega, o instrutor Derek, que foi uma questão que eu queria que o senhor abordasse para o pessoal, para eles entenderem, porque eles podem confundir um pouco essa questão. Mas, assim, eu lembro que a gente comentou que se uma impressão digital ela pode dar autonomia ao crime. Eu queria que o senhor, nesse ponto aí, o senhor explicasse um pouco, porque foi uma coisa que foi suscitada lá. Eu não vou responder, eu sei a resposta, mas eu queria que o senhor respondesse aí para o pessoal que... Olha só, eu tenho uma maneira bem particular de analisar isso aí. Uhum. Eu já tenho 36 anos, vou completar 37 em janeiro, 37 anos de polícia. E 37 anos de papiloscopia. Eu sempre trabalhei com papiloscopia. E eu sei, por experiência própria, pelo meu dia a dia, que uma investigação policial não sobrevive de apenas um dado. Tá? Nós atendemos a uma requisição da autoridade policial para auxiliar naquela investigação. Então, eu sou uma peça da investigação. O elemento que eu levo à autoridade policial é, através das impressões papilares, colocar uma pessoa na cena de crime de maneira irrefutável, de maneira inquestionável. O que a papiloscopia pode falar vai até aí. Mesmo que eu encontre uma impressão digital no gatilho da arma, ao lado de um corpo, eu não posso afirmar que a pessoa apertou o gatilho. Eu só posso dizer que determinada pessoa tocou naquele gatilho. Mas é um elemento forte para a investigação, é um nome para a investigação, e há as outras perícias, elas agem em conjunto, fornecendo à autoridade policial convicção sobre aquele fato, como ele aconteceu, se aconteceu e provavelmente por quem. Tá? E aliado a outros fatos que os agentes trazem, investigando aquele fato, como o motivo, por que foi feito. Então, tudo isto aliado é fornecido à autoridade policial, que é a pessoa que tem a função de ter a visão holística do crime. Tá? Então, ele junta todas essas peças do quebra-cabeça e fornece aí sim a autoria baseada em vários elementos. A papiloscopia é apenas um deles. Entendi. E para isso, então, é importante também a preservação do local de crime, né? Porque totalmente. a gente vê muito aqui no Brasil que isso não é feito, né? É diferente do que eu vi lá nos Estados Unidos, na CSI Academy. Eles têm uma preocupação muito grande pela preservação do local do crime, né? E eles têm uma extensão de preservação, de isolamento de área muito grande, né? Que é um pouco diferente
infelizmente, aqui no Brasil, não acontece isso. Então, de repente, para isso que o senhor acabou de falar, a preservação do local de crime é extremamente importante, né? Até Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você tem razão. A cultura da população lá nos Estados Unidos é bem diferente da cultura da nossa população. Lá, eu vi em algumas situações, quando eu morei lá durante algum tempo, que a população realmente não compromete a cena do crime. As pessoas não adentram ao local. Tá? Então, mesmo que a polícia ainda não tenha chegado, se acontecer algum crime, geralmente a população não se aproxima. E eles ensinam isso de maneira muito categórica, inclusive nas escolas. Tá? No Brasil é um pouquinho diferente. Infelizmente, a curiosidade mórbida do ser humano, quando acontece um acidente de trânsito, por exemplo, que as pessoas param para ver o acidente, formam aquele engarrafamento. Quando há um crime em determinado bairro, a população invade a casa antes da chegada da polícia. É o nosso maior problema, é a falta de preservação. A papiloscopia brasileira, tanto da Polícia Federal quanto das polícias civis, através dos institutos de identificação, elas são de extrema qualidade, de altíssimo nível. Tá? Então, nós não ficamos devendo a nenhum país no mundo, né? Em matéria de técnica e de expertise na revelação de impressões digitais. O grande problema que nós temos na verdade, a falta da preservação. Infelizmente, os cursos de formação policial são frágeis nesta área. Eles não batem de maneira categórica com as várias categorias policiais desta necessidade. Na minha opinião, isso tinha que ser ensinado a todas as categorias de policiais de maneira prática, como nós estamos fazendo na Academia Nacional de Polícia. O curso de papiloscopia e representação facial humana é falado a outras categorias com situações práticas, em cenas de crimes que montamos e mostramos na prática como é o desenvolvimento do nosso trabalho e qual é o resultado que vem dele, caso haja uma preservação adequada da cena do crime. Então, eu entendo e gostaria muito de ver um dia que nas escolas isso fosse ensinado, que isso é algo que devemos aprender desde cedo. E eu acho também, tem dois aspectos que dificultam bastante isso. Um deles é, infelizmente, as pessoas não conhecem o potencial técnico dos especialistas em papiloscopia e representação facial no Brasil, os papiloscopistas ou peritos papiloscópicos, e acham, não, isso é bobagem, isso é coisa de ficção, isso é coisa de filme. Não é. A polícia brasileira está capacitada para, sim, fazer os levantamentos adequados de impressões papilares na cena do crime e poder dar à autoridade policial um nome a ser investigado. O segundo aspecto são os CSIs, vamos chamar assim, da vida. Né? Que os filmes de policiais que lidam com a matéria pericial, que embora tragam bastante coisas plausíveis, tá, de acontecer, nós não podemos esquecer que ali é uma visão romanceada da coisa. Tá? Uma perícia papiloscópica, ela não se desenrola daquela forma, com aquela agilidade, com aquela rapidez, mesmo com um banco de impressões digitais tão poderoso quanto o que temos hoje dentro da Polícia Federal. Entendi. Inclusive, lá nos Estados Unidos, o senhor deve saber que os policiais de lá, desde sempre, eles são treinados a chegar, quando chegam no local do crime, eles têm um kit, né? Que se os peritos, que são os CSIs, demorarem, dependendo do local do crime, demorarem a chegar, eles mesmos fazem a coleta de vestígios. Não sei se o senhor está sabendo. Isso é possível. Isso é possível, desde que no curso de formação ele tenha a qualificação para isso, né? Por quê? A papiloscopia não é, diferente do que muita gente pensa, não é uma ciência simples.
Ela é uma ciência complexa e ela exige conhecimento técnico aprofundado. Então, eu não posso correr o risco de, em uma cena de crime, Uhum. em qualquer área pericial, eu me meter a fazer uma perícia para o qual eu não tenho conhecimento específico adequado e eu não seja habilitado para isso. Se o policial lá nos Estados Unidos ele tem essa qualificação para isso, ele tem a técnica, ele detém a técnica, sim, acredito que isso possa acontecer. Agora, é preciso entender que as impressões digitais, as marcas que deixamos na cena de crime, são feitas através do suor, são tênues, são frágeis. Se alguém sem a qualificação técnica necessária se meter a fazer essa revelação, ele pode, ao invés de ajudar, acabar danificando aquela cena. Entendi. Professor, teve uma pessoa aqui que está assistindo a nossa live, a Val Rocha, perguntou o que todo mundo pergunta, né? É a pergunta prática. A digital é única de cada ser humano? Oi, Val, boa noite, tudo bem? Val, olha só. Quando o Zettich estabeleceu a papiloscopia como ciência, ele usou princípios científicos para isso. Tá? Então, ele disse, por exemplo, que a impressão digital é única para cada dedo. Para cada um dos 10 dedos da minha mão. E cada dedo da minha mão é diferente do outro que está próximo a mim. Tá? Da sua formação na vida intrauterina até sua extinção, depois do completo estado de putrefação cadavérica, elas jamais modificam a sua forma. À medida que o bebê nasce, que ele vai crescendo, quando ele nasce, a impressão digital dele já está formada. À medida que ele vai crescendo, é como se, olha só, eu estou próximo aqui da tela. Quanto eu afasto a minha mão, eu só mudo o tamanho. Mas a forma das digitais continua exatamente a mesma. Então, à medida que eu me aproximo, as digitais vão se ampliando, é como se eu estivesse crescendo, mas as linhas continuam exatamente da mesma forma. Tá? Então, esses 3 princípios é que garantem que a impressão digital que nasceu com você vai morrer com você. Tá? Ela, inclusive, ela até continuou, ela fez uma outra pergunta aqui, só que não sei se vai dar para entender, mas qualquer coisa ela explica. Aqui no Brasil tem essa preservação, que a gente estava falando em preservação de local de crime, né? Aqui no Brasil tem essa preservação em algumas situações? Infelizmente, muito pouco. Muito pouco. Onde a Polícia Federal atua, nós tentamos fazer os treinamentos nesse sentido, tá? De mostrar, depois que o crime acontece, quais são as atitudes corretas. Mas, infelizmente, eu sei que algumas polícias civis também atuam dessa forma. Tá? Mas, infelizmente, não é em todo local. Por exemplo, se alguém é assassinado no meio da rua, infelizmente, imediatamente a população toda cerca aquele cadáver. Tá? Verdade. E não é só o cadáver que vai poder dizer algo sobre aquela cena, aquele crime. Não. Toda a cena em volta dele, o trabalho que os peritos criminais desenvolvem, como a dinâmica do sangue, pode dizer alguma coisa. As pegadas pode dizer alguma coisa. Objetos que foram ali abandonados podem dizer alguma coisa. Quando a população cerca aquele cadáver, na verdade, ele está comprometendo, ele está apagando os sinais, a assinatura que a pessoa que cometeu o crime deixou naquela cena, e é função do corpo pericial decifrar. Infelizmente, não. Ocorre de maneira muito, 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 muito pouca aqui no Brasil. Mestre, quem entrou aqui na live foi também o professor Leonardo Angelucci, que é investigador de polícia lá da Polícia de São Paulo. Boa Ele noite. está aqui vendo nossa live, é também seu fã. Obrigado. Apesar de ser senhor. Tá? Tem uma pergunta aqui da doutora Cristiane Viana, que ela pergunta o seguinte: para ser perito papiloscópico, precisa de ter nível superior? Nível superior? Sim, é necessário. É necessário. Nível superior, sim.
tá? Tanto é que os concursos hoje já pedem nível superior para você ingressar por concurso em um curso de papiloscopia, para ser papiloscopista ou perito papiloscópico. Mas uma dúvida em cima disso, que muita gente também confunde. A papiloscopia é uma profissão ou ela é é um tipo de área que um policial ou um perito exerce? Porque é o seguinte, muita gente acha que por se especializar no curso de papiloscopia, ele já é papiloscopista, né? Mas não é bem assim. Apesar de ter nível superior, eu queria que o senhor abordasse um pouco isso, porque as pessoas confundem muito isso, entendeu? Ah, eu Ok, sou papiloscopista. É olha isso que eu só. queria. A papiloscopia é uma área eminentemente policial. O curso de formação é dado pelas academias de polícia. Para isso, eu preciso ter nível superior e, através de concurso, ingressar na academia. Ali na academia, eu vou receber a qualificação técnica necessária para que eu atue. Tá? Então, quando eu saio da academia, eu saio qualificado para atuar como papiloscopista. É uma das áreas policiais, tá? Assim como o delegado, como o agente, como o escrivão, como o perito criminal e o papiloscopista. Entendi. O Andrei, professor, está uma pergunta aqui. Professor, em caso de algum acidente, ou até mesmo exposição a materiais químicos que podem mudar de alguma forma digital, como fazer? Foi aquele caso que eu falei que não é só agente químico, mas também no caso de um cadáver carbonizado, né? Tem como ser identificada a pessoa através do exame da análise digital? Sim, olha só. Quando a gente fala em carbonização, a primeira noção que nos vem à cabeça é aquele corpo totalmente carbonizado que ficou submetido a fogo por horas a fio, tá? Mas em determinadas situações, sim, é possível. Por quê? Vamos imaginar que alguém jogou fogo em outra pessoa enquanto ela estava viva, e enquanto ela vai morrendo, instintivamente ela toma uma posição que a gente chama posição de boxeador. Ela fecha as mãos Isso. e cruza os braços, tá? Em frente ao corpo. Então, nós chamamos isso de posição de boxeador. Quando ela fecha as mãos, a polpa digital fica meio que protegida dentro da mão. Ora, a impressão digital, ela apenas emerge, ela eclode na epiderme. Mas, na verdade, ela nasce na derme, ela nasce dentro do dedo, cerca de 4 milímetros abaixo da epiderme. Se eu tenho um corpo carbonizado, tá? Nesta posição, o papiloscopista, o necropapiloscopista, ele vai abrir os dedos, vai amputá-los, tá? Ele vai sofrer um processo de lavagem, em primeiro lugar, ali por algum tempo. Depois disso, aquela crosta que fica na epiderme é retirada, a derme é exposta. E aí nós fazemos a identificação utilizando um método chamado microadesão. Como é que funciona isso? Depois da derme exposta, eu com um pincel, eu vou colori-la com um pó preto. E depois eu pego um papel que contém uma cola e vou rolar o dedo sobre esse papel com cola, coletando a impressão digital daquele cadáver na derme, onde ela se forma. Sim, é comum isso acontecer, tá? Mas volto a dizer, eu não posso afirmar que em qualquer cadáver eu vou conseguir isso. Não. Em determinadas condições, sim, é possível. Você deve se lembrar do caso do voo do Chapecoense, que Sim. infelizmente caiu na Colômbia. E morreram um grande número de brasileiros estrangeiros. E naquela época, como existiam brasileiros naquele voo, a Polícia Federal foi convidada a colaborar com este fato. Tá? Então, o nosso atual chefe, o nosso chefe daquele momento, o doutor Galouro, ele determina que os papiloscopistas componham uma equipe que estava indo para a Colômbia para prestar apoio, porque como o avião caiu na Colômbia, este acidente era responsabilidade deles. Mas como existiam brasileiros, nós íamos para lá prestando apoio, tá? E nós, um tempo antes, havíamos criado um equipamento que não custou nem um centavo para a Polícia Federal,
nós fizemos a partir de uma remontagem de outros equipamentos, um equipamento chamado Aletia. E esse equipamento foi utilizado nas Olimpíadas, em batimento com o banco de procurados pela Interpol, onde todos os estrangeiros que entraram no país, nas cidades sedes de Olimpíadas, tiveram a sua identidade verificada, batendo contra o banco de procurados pela Interpol. E naquela ocasião, nós conseguimos impedir a entrada de 2 terroristas, que eram procurados pela Interpol, e eles foram deportados. Este equipamento foi levado para a Colômbia. E lá nós tínhamos 3 cadáveres carbonizados, com as mãos carbonizadas, e ele revelou algo que nem nós tínhamos percebido ainda, que retirando a crosta, como eu falei, da epiderme, a derme colocada diretamente neste equipamento, que tinha em seu bojo as impressões digitais padrão das vítimas daquele acidente, ele fez uma comparação em 1 segundo. Então, todos os laudos dos brasileiros mortos naquele acidente foram dados através do trabalho de papiloscopia, utilizando o equipamento ou não, mandados para o Instituto Nacional de Identificação em Brasília, e todos os laudos foram produzidos por nós e devolvidos à Colômbia, para que os corpos fossem liberados e identificados. Entendi. Mas ele perguntou também sobre a questão de agentes químicos, né, tóxicos. Também tem como fazer extração da digital nesse tipo de caso? Olha só, se o agente tóxico atingir a derme, ela vai comprometer a impressão digital. Caso não atinja, o procedimento é o mesmo. Tá? Em alguns casos, o agente químico pode até preservar o cadáver. Entendi. Tá? O Paulo Pinheiro fez uma pergunta aqui. Imagino que não existam tantos papiloscopistas quanto crimes. Existe alguma seleção de casos mais graves ou específicos? Crime é crime. Tá? Não, para a vítima, para quem sofreu o crime dela é o mais importante. Tá? E a polícia vive para dar segurança, para dar alento social. Sim, sofremos de um grave problema de falta de profissionais qualificados nas áreas periciais como um todo, não só papiloscopia. E não temos um corpo técnico em número suficiente para atender todas as demandas que aparecem. Tá? A critério da autoridade policial, que é quem nos demanda, nós vamos para a cena do crime, seja ela que intensidade for. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa que muita gente também tem essa dúvida, né? Quem não é da área de papiloscopia, isso eu aprendi com o senhor e também com o Derek, e não existe só a digital. A gente para poder fazer a identificação de uma pessoa, existem outras partes do corpo que também fazemos a identificação através delas, né? Então, Perfeito. eu sei quais são, mas eu vou deixar o senhor falar e explicar um pouquinho. Perfeito. E eu dou graças a Deus que existam outras biometrias, tá? Sim. O Dani, no mundo inteiro, a biometria mais utilizada em qualquer país do mundo é a papiloscopia. Mas por que isso? Pelo conjunto que ela representa. É um método seguro, ele é de baixo custo e preciso. Tá? Então, isso faz com que a papiloscopia se sobreponha a outros métodos de identificação. A facilidade com que nós podemos fazer um banco de impressões digitais, graças a um sistema criado pelo Juan Vucetich, onde ele dá possibilidades de numeração aos dedos, tá? Com uma técnica especial, que infelizmente não tem nem tempo para explicá-la aqui, mas é possível estabelecer uma fórmula datiloscópica de cada pessoa, tá? Através dessas numerações dos dedos. Através dessa fórmula, eu posso arquivar estas impressões, mesmo em numa população de milhões de pessoas, eu posso arquivar de uma maneira sequencial, lógica, para que eu possa utilizar aquela fórmula no caso, por exemplo, de um cadáver. Quando um cadáver é localizado
Ele é encaminhado ao Instituto Médico Legal. Ali são coletadas as suas impressões digitais e mandada para o Instituto de Identificação Local. No Instituto de Identificação, os dedos daquele cadáver são classificados e é criada a sua fórmula. Tá? Com aquela fórmula em mãos, eles não precisam saber do nome. Eles procuram no seu arquivo de milhões de pessoas qual o grupo de pessoas que detém aquela fórmula. E entre aquele grupo, já restringindo de milhões para um pequeno grupo, eles vão examinar um a um quem é o verdadeiro nome daquele cadáver. Tá? Então, é claro que temos outras biometrias, sim, tá? Mas a impressão digital, veja bem, a impressão digital, ela não traz nenhum elemento sensível do seu portador. O que quer dizer isso? Se eu encontro uma impressão digital jogada no meio da rua e olhar aquele amontoado de linhas, eu não sei absolutamente nada daquela pessoa. Eu só vou saber algo se eu buscar um banco que eu já tenho a identidade, que eu já sei de quem é, e comparar com aquela impressão que eu... Outras biometrias, elas sim, elas agregam em seu bojo informações sensíveis sobre aquela pessoa. Daí as restrições de lei, para que nem toda a população tenha que fornecer uma dessas biometrias. Tá? Então, eu, sinceramente, eu olho no horizonte e eu não vejo daqui a dezenas de anos, vou arriscar dizer centenas de anos, outro método biométrico substituindo a impressão digital para aquilo que ela se destina. Sim. Mas, quanto mais bancos biométricos tivermos, melhor para as investigações, de qualquer natureza. Tá? Seja investigação de um desaparecido, seja investigação de um crime. Tá? Quanto mais sistemas biométricos tivermos, melhor para a sociedade. Tá? Então, não estou aqui dizendo para vocês que a papiloscopia é o único. Não. Temos várias outras biometrias que podem e que devem ser utilizadas para a proteção social. Em cima disso, eu vou lhe fazer uma pergunta, porque quando eu estive na academia de CSAs lá nos Estados Unidos, eles têm um banco de dados que é fantástico, e que o senhor sabe que cada estado americano ele tem seu banco de dados e tem as suas normas, as suas leis, né? Sim. Mas lá o banco de dados são interligados, né? Todos os bancos de dados são interligados de um estado com o outro. Através do FBI, né? Isso aí, justamente. Aqui Sim. no Brasil, como é que funciona isso? As polícias, elas têm esse mesmo tipo de sistema como o americano? Olha só, a Polícia Federal detém um EIFES nacional, tá? Cuja gestão é do Instituto Nacional de Identificação, que eu me atrevo a dizer que é quem entende mais de biometria no país. Por quê? Porque foi o primeiro a utilizá-la, através de um sistema biométrico, de um banco automatizado, desde 2004. Então, os papiloscopistas da Polícia Federal têm uma elevada expertise nesta área e eles atuam, inclusive, prestando consultoria a polícias de outros países, como a África do Sul, como a Austrália, como a própria Interpol. Tá? Então, eles são grandes conhecedores, o pessoal que trabalha com este sistema automatizado biométrico. Tá? Atualmente, ele é apenas de impressões digitais e ele contém em seu bojo atualmente cerca de 22 milhões de pessoas. Se eu multiplicar por 10, 220 milhões de dedos. Mas a população do país é de cerca de 200 milhões. Tá? Então, o que se pretende é crescer esse banco cada vez mais. E é isso que a Polícia Federal tem buscado. Mas outros estados têm sistemas automatizados de impressões digitais também. Alguns estados, sim, têm os seus sistemas. Mas eles, a região, a fronteira que ele atua é a do próprio estado. Então, quem consegue ultrapassar essas fronteiras, através de acordos de cooperação, é a Polícia Federal. E quem sabe, no futuro próximo, interligar tudo isso. Eu digo que as impressões digitais que isso, no meu entender, estou apaixonada, tanto é que eu falo conversando com o senhor,
O senhor foi meu primeiro mestre, meu primeiro professor em papiloscopia. Opa, Tive grande prazer em ter sido sua aluna. Quando eu fui para obrigado. cá, eu tenho que falar isso também para os seus alunos que estão aqui nos assistindo. Eu tive também um outro instrutor na CSI Academy, que é o Derek, que é tido como um dos maiores CSIs dos Estados Unidos nessa área. E vou lhe dizer com todo o coração que o senhor está ali, ó, para páreo. Eu espero que ele não me escute, mas para páreo em Muito conhecimento, gentil da sua parte. né? E eu digo que a papiloscopia ela resolve muitos, os grandes casos mundiais foram solucionados Com muito a ajuda, né, da papiloscopia. ajuda um caso em especial aqui no Brasil, que a gente, acho que todo mundo que é dessa época lembra, foi do assalto do Banco Central de Fortaleza, onde a Polícia Federal brilhantemente atuou e que descobriu, né, a quadrilha através das impressões digitais. Eu não... É, Pode falar, professor. olha só, 2005, né, esse caso aconteceu lá em Fortaleza, Uhum. e foi um grande caso, né, de grande repercussão, onde existia 3 quadrilhas organizadas e fizeram um consórcio criminal, né, para cometer o crime. E ali a gente percebia, pelas investigações, que eles tinham expertise em várias áreas. Mas eles, para comprometer as impressões digitais e outros vestígios da cena desse crime, eles jogaram cal nessa cena. Tá? E apesar desse cal, 133 fragmentos de impressão digital foram localizados pelos papiloscopistas lá da Polícia Federal do Ceará, que ajudaram muito nessas investigações. O primeiro deles, o primeiro fragmento, foi localizado em uma geladeira. Tá? Então, aquele material da geladeira, liso, polido, metálico, ele deixa impressões digitais com perfeição. Então, ali foi levantado o primeiro fragmento. A investigação tinha suspeitos. Olha só a importância do conjunto, né, na investigação. A investigação tinha suspeitos e trouxe o nome desses suspeitos e conseguiram pegar as fichas, os prontuários civis, através do Instituto de Identificação e comparar com aquele fragmento, chegando ao primeiro nome. Tá? Então, o primeiro nome foi dado pela papiloscopia. O segundo nome foi dado por um retrato falado, feito por uma testemunha. Entendi. Até como o senhor falou agora, os tipos de locais onde você coleta as digitais, né, as superfícies, né? O Derek, brilhantemente, lá na academia de CESAIS, ele demonstrou para a gente, e nós fizemos treinamentos em vários tipos de superfícies, porosas, não porosas, e eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que não sabe que a gente consegue coletar, sim, independente do tipo de superfície, a digital e as formas. Então, eu queria que você desse Ok. uma nesse, porque o Derek, assim, ele foi brilhante na instrução que ele nos... Tá, ok. Olha só, isso é um grande problema. Por quê? Eu acho que o vídeo parou. Dani, você está me escutando? Oi, Dani? 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 Oi, voltou Oi, agora. Tava voltou. parado. Deu Tá. para você Bom, escutar a e- pergunta? este realmente é um grande problema que nós temos. Por quê? Primeiro, por causa dos CSAs da vida, volto a dizer. Sim, Segundo, porque a pessoa que não é o especialista da área, ele pode olhar determinada superfície, por exemplo, o volante de um carro, que é áspero. sim. Ah, ele olha aquilo ali áspero e vai dizer, não, aqui não deixa a impressão digital. É um engano. Por quê? Temos que lembrar, o que reproduz a impressão digital onde tocamos é o suor. O suor que deixa o meu selo, que diz quem eu sou, naquela superfície. Então, se eu toquei, ali está a impressão digital. Sim, Tá? Qual que é o problema? É retirá-la dali com qualidade suficiente para que ela possa ser submetida a uma análise, para, através dessa análise, usando critérios científicos, determinar que ela foi produzida por uma determinada pessoa. Então, por favor, quem estiver me ouvindo, nunca se atreva a definir
em que área pode ser feita ou não, se você não é especialista nessa área. O especialista é que sabe definir. Porque nós temos reagente para praticamente todo tipo de superfície, inclusive para a superfície áspera. Tá? Então, se eu tenho uma parede, por exemplo, que é áspera, e ali tem uma impressão digital, se eu utilizar um pó e pegar o durex, como a técnica diz, e tentar retirá-la dali, o fundo da parede vem junto com a cola daquela superfície adesiva, destruindo a impressão digital. Mas o que é que nós fazemos? Nós utilizamos um reagente que ele é uma pasta mixada, de secagem ultra rápida, e depois de colorir aquela impressão digital, eu passo aquela matéria plástica por cima da impressão digital já colorida, ela seca em 3 minutos. Quando ela seca, ela se transforma num silicone, e eu puxando esse silicone, eu trago somente a impressão digital pronta para ser analisada. Tá? Então, é necessário que seja um especialista. Volto a dizer, a papiloscopia é uma ciência muito complexa. Professor, está faltando 5 minutos, a gente vai... as pessoas... Já? Mas a gente volta de novo, a gente vai, só para não cair a transmissão, que tem algumas perguntas aqui, o pessoal está fazendo perguntas. Ok. Vou fazer só essa pergunta antes de cair, antes da gente partir para o segundo tempo. A Diane está perguntando: posso trabalhar como assistente técnico nessa área também? Ou não existe esse termo papiloscopia? Ou Olha só, é uma boa pergunta. Os cursos de formação em perícia forense que existem aí, eles qualificam ou devem qualificar aquele aluno para atuar especialmente como assistente técnico. Você não será um papiloscopista, porque o tempo de aula que você tem nesse curso é muito, muito pouco. O curso na academia de polícia tem cerca de 4 meses. Então você percebe que é um curso bastante extenso. Mas certamente nesse curso é necessário que você entenda o funcionamento desta ciência para ler um laudo já produzido, um laudo pronto, tá? Que esteja, de qualquer forma, sendo objeto de algum questionamento. Então, uma das partes, por exemplo, pode te contratar como um assistente técnico para que você leia tecnicamente e cientificamente, você possa dizer se o resultado daquele laudo, a conclusão dada pelo papiloscopista ou perito papiloscópico é plausível ou não. Então, há sim um vasto campo e crescendo cada vez mais, e é necessário que cresça por causa do direito à ampla defesa que a Constituição garante a todo cidadão. Tá? Isso é desejável que aconteça. Muitos elogios, viu? É porque passa muito rápido. Seus alunos aqui estão encantados. Eu nem percebi o tempo passar, né? Já foi mais de 1 hora de live. Ó, quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar, né? É verdade, é verdade. E eu aprendi a amar muito a papiloscopia. Muito mesmo. Eu adoro, acho fenomenal. É uma área que me apaixonei bastante. Culpa do senhor, viu? Acho que todo mundo aqui. Eu tenho sorte, viu? É incrível. Teve uma pergunta que uma das pessoas que estava na live, esqueci até o nome, peço perdão, fez, foi o seguinte: para quem está iniciando na área pericial, qual seria o melhor curso para se fazer, até para ser papiloscopista? Se tem algum curso específico? As perguntas que caem no concurso são matérias didáticas aí do nosso dia a dia. Existem, sim, algumas perguntas a respeito de papiloscopia, mas é um número menor. Tá? Os cursos de formação em pós-graduação em perícias forenses, que exista a cadeira de papiloscopia, dada por quem entende do assunto, né? Ele pode, sim, te ajudar, te dando elementos para que você possa, no futuro, concorrer ali utilizando o seu conhecimento. Mas eu te confesso que a finalidade principal dessas pós-graduação não é concurso. Tá? Elas ajudam sim, mas a finalidade maior não é. Então tem que entender que não é simplesmente fazer qualquer curso que você vai se tornar um papiloscopista, né? Isso que não. tem que
foi aquilo que eu lhe perguntei na primeira parte, porque muita gente se intitula papiloscopista sem ser. Na verdade, o papiloscopista é quem fez concurso público na polícia, correto? Exatamente. Exatamente. Então, Aí tirando ele mais pode ser chamado de de papiloscopista. pap- Sim, os que fazem uma pós-graduação onde tem essa área, eles não podem se intitular papiloscopistas, porque o conhecimento é direcionado para uma determinada área. Ele não detém o conhecimento técnico absoluto necessário para isso, né? E nem a qualificação em uma academia de polícia. No caso também que tem uma dúvida também que é recorrente nas outras lives que eu fiz com os outros profissionais, é uma pergunta que todo mundo faz. Para quem quer ser perito forense, perito de ofício, né? Que é o perito da justiça, Sim. ele existe perito judicial papiloscopista? Tem isso? Ou ele só pode atuar como assistente técnico? Olha só, ele até pode, Dani, atuar como papiloscopista, mas em condições muito, muito, muito particulares. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Em uma cidade do interior, não existe a figura do papiloscopista ou de outras perícias. Não existe alguém qualificado por uma academia de polícia que contém o conhecimento específico, mas você fez uma pós-graduação, onde você adquiriu algum conhecimento nessa área. A autoridade policial, sim, pode nomear esta pessoa perito ad hoc, tá? Para Adoc. que ele, naquele caso específico, somente no caso específico, ele possa atuar com o conhecimento, mas ele precisa, para isso, o conhecimento técnico adequado, tá? Não é Entendi. qualquer profissional que poderia atuar. Ele precisa ser um especialista naquela área. Então, no caso, para ser especialista em papiloscopia, tem alguma área de graduação que seja para isso ou qualquer graduação serve? Tem que ter Não. uma... Qualquer graduação está apta a fazer o concurso para papiloscopista. Mesmo porque a qualificação técnica que ele vai adquirir é dentro da academia. Não existe um curso de formação fora de academia para papiloscopistas. Essa é uma matéria dada pela polícia. Então, a qualificação técnica ele adquire depois do concurso, onde ele chega através de qualquer nível superior. Deixa eu te falar, a Graziella, de Foz do Iguaçu, está te mandando um grande abraço, foi sua aluna no IPOG. Um abraço, Graziela. Teve outras pessoas que te mandaram um abraço, mas para eu guardar o nome é meio complicado aqui, que são muitos alunos. O Rodrigo, em cima do que o senhor falou agora, do ADOC, né, perito ADOC, sem remuneração, não é isso? O Ele ad atua... hoc, sim. O ad hoc sem remuneração, né? Agora, o perito oficial, o perito judicial, o assistente judiciário, sim. Existe no judiciário, para quem não pode pagar, uma tabela de pagamento, e se é a parte que contrata, ele combina o preço a cobrar com a parte. Entendi, entendi. Professor, só uma pergunta também que muitas pessoas têm dúvidas, né? Aqui no Brasil, diferente, eu não sei se é diferente dos Estados Unidos. Até no começo da nossa live, nós falamos sobre os equipamentos e os tipos de material que são utilizados para fazer extração de digitais, né? Tá. Fala que aqui no Brasil nós não temos muito investimento em equipamento e nem em material. Nos Estados Unidos, claro, eu tive lá e eu sei, o senhor também já teve nos Estados Unidos, o senhor sabe como é que a evolução deles, tecnológica para isso, né, para poder fazer uma análise de uma impressão digital é altíssima. Eu tive na academia, eu fiquei impressionada com os equipamentos deles lá, mas eu também vi muitos materiais que não são só o pó magnético, né, que é utilizado Sim. tem outros tipos de materiais. Eu queria que você desse só uma palhinha nisso também, porque muita gente desconhece. Em alguns cursos que eu já presenciei, só se utiliza na aula prática o pó magnético. Mas tem vários materiais. E aí eu queria saber... É verdade, olha só. Vamos lá. O suor tem sua composição química. Sim. Ureia, aminoácidos, água, sais. Né? Então, ele é composto por químicos, né? Por elementos. E esses elementos são que nós utilizamos para fazer
reação e desenhar uma impressão digital a partir da análise da superfície. Ou seja, um determinado reagente em uma superfície, ele pode não dar certo em outra. Portanto, nossa primeira análise na cena do crime é que tipo de material a impressão digital foi aposta pelo toque. É a nossa primeira análise, tá? Se é liso, se é poroso, se é não poroso, se é áspero, tá? Se ele está seco, se ele está molhado. Então, a gente faz uma série de análises. A partir dessa análise é que vamos determinar qual é o químico que nós vamos atuar ali para reagir com os componentes do suor e fazer desenhar a impressão digital ou os pós para aderir à umidade e fazer o mesmo papel, desenhando a impressão digital. Infelizmente, e aqui eu falando somente da área papiloscópica, sim, é uma carência. Não há grandes investimentos na compra de materiais. Mas isso não nos impede. Por quê? Frequentemente estamos criando materiais alternativos, estamos estudando novos elementos, novos materiais e utilizando, sim, isso aí nas cenas de crime. Entendi. A Dijane está fazendo uma pergunta aqui, professor. Aqui na minha cidade, quando ocorre um furto, geralmente a polícia técnico-científica vem e colhe as digitais no local. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Bom, alguns materiais você pode retirar do local. Por exemplo, se é um bar, depois que foram tiradas as fotos, feitos os croquis, e garantida a idoneidade da cena, aí o trabalho do papiloscopista ele atua fazendo o mesmo trabalho, tirando as suas fotos e acondicionando de maneira adequada este material para que não tenha atrito com nenhuma outra superfície e levando para o laboratório. Por quê? Porque ali eu tenho mais condições de iluminação, eu tenho tempo, né? Um ambiente adequado para a revelação daquelas impressões digitais para garantir um resultado melhor. Mas, se for em uma parede, por exemplo, uma peça que eu não possa levar para o laboratório, é adequado que eu faça a revelação no local onde o crime aconteceu. Professor, o pessoal, as perguntas que as pessoas, não sei se alguém tem mais alguma dúvida com relação à papiloscopia, eu acho que foi fenomenal essa live que nós fizemos. O professor Valber, acabou de entrar, professor Valber Pinheiro. Oi, professor. Boa noite, professor Valber. Então, eu queria falar para as pessoas que estão nos assistindo que eu tive uma grande felicidade de, há 2 anos atrás, ser aluna desse grande mestre, o Brasílio Brent, através do IPOG. Fui aluna do IPOG também. Comecei a amar papiloscopia por conta dele. Tive a grande felicidade, aprendi muito com você, muito. Isso eu devo muito ao IPOG, ter te conhecido, a ter tido o senhor como meu professor, meu mestre. E quando eu fui o ano passado para a CSI Academy, através da Miller Training, eu tive a felicidade de ser a primeira aluna a gabaritar a prova de fingerprints, que é a impressão digitais. Gabaritei e fui primeira colocada. Isso eu tenho que falar de coração, que foi por causa do senhor, aprendi muito contigo, tudo. Por isso que eu falo que o que eu sei de papiloscopia, que não é minha área de atuação na perícia, eu aprendi com você. Opa, então, muito obrigado. Isso é bom de ouvir. Todos aqui que estão assistindo nossa live sabem do que eu estou falando. Eu fiquei surpresa, como o Derek, que foi meu instrutor lá, também ficou surpreso quando ele analisou minha prova, que foram 50 questões totalmente voltadas para a papiloscopia. Eu recebi um prêmio, né, um brinde da academia por ter sido a primeira colocada. E eu fiquei impressionada comigo mesmo, porque, como eu falei, não é minha área de atuação, mas eu nunca esqueci todos os ensinamentos que eu tive com você na minha pós de perícia final. E levo isso para a minha área de perícia, documentoscópica e grafotécnica, porque eu já tive casos que eu até mencionei para o senhor,
de que, em uma análise de um documento fraudado, eu analisei e vi uma digital lá, eu colhi uma digital desse documento. E isso, para mim, todos os ensinamentos que eu tive com você foram extremamente importantes. Com o Derek, então, acrescentou muito mais ainda, porque vocês são dois profissionais fenomenais. Quem tiver a oportunidade de ir para a CSI Academy, vá. Vocês vão ter uma aula também sublime de papiloscopia com a polícia, com os CSIs americanos, com ele principalmente. Mas eu posso dizer de coração que eu comecei com você, essa história toda. Pode ter certeza que se eu tive sucesso lá, eu devo muito isso a você. Muito obrigado. E acho que Muito todo bom mundo de ouvir isso, viu, Dani? Não, sim, sim. Eu falo isso de coração. E tiveram colegas meus que fizeram pós comigo, que estão aqui assistindo a live. A Cris, a doutora Cristiane, foi uma que foi comigo lá para a CSI Academy. Ela está aqui assistindo a gente. Ela foi sua aluna junto comigo também. E Oi, ela Cris. sabe do. Então, assim, falo de coração. Muito obrigada. Você, para mim, aqui no Brasil, você é o papa da papiloscopia. Oh, não, não. Eu tenho essa seda mesmo. Eu sou apenas um entusiasta. Nós temos grandes, grandes, grandes papiloscopistas, tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Civil. Excelentes profissionais, fazendo trabalhos magníficos aí no país inteiro, todos os dias. Então, eu tenho orgulho de pertencer a essa categoria com tantos profissionais qualificados e que amam a papiloscopia, assim como eu amo. Não, e eu também, eu acho que todo mundo, né, mesmo que não seja da área de atuação, tá entendendo? Mas não tem como não se apaixonar pela papiloscopia, né? Não tem. Aqui a Madalena tá perguntando para mim como é que eu consegui ir para a academia de CSIs. Madalena, me procura no direct que eu te falo. Não posso dar hora bandido. O professor sabe, mas não posso dar hora bandido. Quero deixar claro para quem está aqui também, eu tenho um curso, eu abri um curso de perícias aqui no Rio de Janeiro, que é a CSI Brasil, em conjunto, né, em parceria com a Mila Training, que é a parceira no Brasil, a única parceira no Brasil da CSI Academy, da Flórida. Então, eu fiz o convite para o professor Brasílio ser nosso professor, aqui da CSI Brasil. A gente está em negociação, porque tem critérios, claro, que nós temos que seguir, mas futuramente, se Deus quiser, vai dar tudo certo para ele também nos dar honra como professor aqui na CSI Brasil. Tá? Se der tudo certo, vai ser um prazer, Dani. Quero lhe levar lá para a próxima turma que for para a CSI Academy. A gente está com previsão para levar uma turma em breve para lá. Eu quero que, se o senhor puder, está convidado para ir comigo. Tá? E quem tiver interessado, depois me procura no direct, que eu converso com vocês e falo como é que é o critério para poder fazer o curso, o treinamento de CSI lá na CSI Academy da Flórida. Professor, não tenho o que falar. Muito obrigada. O senhor é incrível. Para mim, ainda continua sendo o melhor papiloscopista do Brasil. A Federal está bem servida, né? Com certeza. Tá? E agradeço muito o convite que eu fiz para o senhor, e o senhor de pronto aceitou. Tá? E muito obrigado por todos os seus ensinamentos. Eu acho que cada vez que eu converso com você, eu aprendo mais e mais. Obrigada mesmo, de coração. Dani, foi um prazer aceitar esse convite, porque falar de papiloscopia, isso é necessário. A população precisa saber que esse trabalho existe e que ele está à disposição da sociedade. Então, e que os papiloscopistas brasileiros, da Polícia Civil, da Polícia Federal, eles são altamente qualificados. Então, a população precisa saber disso e, principalmente, precisa saber que nossa atuação depende de uma cena de crime não comprometida. E aí ajudar nesse aspecto, espalhando essa notícia, né? Não mexa em cenas de crime. É a lição final que eu quero deixar. Uma boa noite a todos, boa noite a vocês que tiveram a paciência de me ouvir, a gentileza e o carinho. Obrigado a vocês, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de todos. E quem quiser conversar comigo, me procura no direct que eu falo um pouco mais da CSI Academy. Professor, um grande abraço. Obrigada, mais uma vez. Beijo a todos. Boa noite. Boa Tchau. noite.